Salve, salve galera, João Silva aqui, CEO da Duela Cash. Estamos começando mais um Papo de Aduela, hoje e sempre com meu parceiro Bruno Nogueira. E aí, pessoal? Nosso chefe de operações e roteirista desse podcast. Ele também tem esse talento, gente. Às vezes a gente tenta, né? E o Papo de Aduela hoje é polêmico. Startups sem lucro. São startups? Diz aí pra gente, Bruno. Tentando puxar o gancho do que a gente está conversando, né? Desde da última vez que a gente esteve junto aqui, né? 2 semanas atrás, da gente tentar contextualizar essas tendências mais macros, né? Macroeconômicas. No episódio passado a gente falou muito do mundo antes e depois do Covid, e agora é interessante a gente entrar mais fortemente na tese, né, da Duela, que é na parte de startups, de investimento em startups, principalmente no ramo de comunicação e entretenimento. Então, também a gente tem que levantar alguns sinais, algumas bandeiras, sinais amarelos e vermelhos, né, João? Sim, Acontecem importante. de tempos em tempos. A história, na verdade, ela não se repete, mas ela rima bastante. Então, a motivação do tema de hoje é a gente tentar, aí, na medida do possível, fazer um paralelo do que aconteceu lá em 2000, né, no início de 2000, que foi a bolha.com, que todo mundo aqui conhece, né, que foi aquele vislumbre maravilhoso que o mundo ia se digitalizar em 5 anos, e quando não veio, né, essa digitalização, acabou que a bolha foi murchando e a Nasdaq aí perdeu praticamente 80% do seu valor de mercado, algo em torno de 5 trilhões, né? Então, conversar um pouco sobre isso. Eu sei que agora o contexto é um pouco diferente no histórico das empresas de tecnologia. São empresas hoje sólidas, né? A maioria das empresas que estão listadas aí em bolsa são empresas sólidas que dão lucro, mas a gente também tem uns casos que a gente vai descrever aqui ao longo do episódio, que são empresas que não dão lucro e dizem que não dão lucro e que não vão dar lucro, Não tem pretensão de dar que lucro. não tem pretensão de dar lucro. Então, a gente nesse episódio traz esse questionamento muito forte. João, do ponto de vista literário e técnico, vou refazer a pergunta: startups sem lucro são startups? Conceitualmente, sim, né? Porque startup significa um momento da busca por encontrar um produto que se torne repetível e escalável, uma vez que encaixe no seu mercado. Mas, dentro do nosso entendimento, startup é esse momento de busca. Uma vez que eu encontro, uma vez que eu estou crescendo, uma vez que eu sou bem lucrativo, eu não sou mais startup. Né? Então, se eu ainda estou em busca, significa que eu não sou tão lucrativo assim, logo eu sou uma startup. Mas, Porém, porém, contudo, entretanto, todavia, é, é importante, enquanto negócio, é algo que a gente sempre defendeu, né? Principalmente por se desenvolver enquanto agente de ecossistema num país emergente. Né? Um país que sempre teve que dinheiro é condições escasso. de dinheiro escasso, né? Então o que o mundo está vendo é meio que nossa realidade, principalmente, né, aqui para o Norte e Nordeste. O dinheiro de venture capital aqui no Brasil sempre chegou para negócios que minimamente já estavam empatando o caixa. Então, assim, por mais que a gente tivesse grandes investimentos, temos já os nossos unicórnios, grande volume de investimento em venture capital é empresa que está minimamente empatando caixa. Esse é o nosso histórico no Brasil, enquanto país emergente, com a diferença econômica, né? Então, o que está se vendo hoje no mundo é meio que a gente sempre Come com viveu farinha, aqui. né? Come com farinha, come com farinha. É interessante ver porque o início lá da bolha.com e como ela foi construída, né? Ela tem muito do que a gente viu com relação ao Covid, né? Sim. Covid veio como uma forma de que nós vamos entrar no mundo digital, o emprego remoto vai ser para sempre, não vai existir mais momento presencial dentro das empresas, e para isso a gente precisa de uma base tecnológica fortíssima. E bora. Isso, e a gente viu graficamente falando aí o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia da Bolsa Americana,
disparar, né? Chegou do fundo do Covid, cresceu praticamente aí, dobrou seu valor de mercado, o índice como um todo, até a bolha parece que está começando a desinflar. O dinheiro parece que está começando a sair do mercado e é um contexto bem parecido. Só que lá no começo, eu vou dar uma contextualização aqui, nos anos 2000, era mais uma questão assim. A internet, que antes o pessoal dizia que não servia para nada, que era uma moda passageira, ali no começo dos anos 90, onde só nerd tinha acesso, era através de terminal, inclusive. Sim. Você não tinha browser, você não tinha navegador. Você que está assistindo a gente é novo, você só se conectava à internet através de linha de comando. A galera nem sabe o que é de comando que tá vendo a gente, cara. Então, e teve um primeiro grande produto, que foi justamente o navegador chamado Netscape. Foi um produto dentro se eu não me engano, foi Stanford. Chamava Mosaic. Mosaic, sim. E esse produto foi um dos primeiros grandes produtos que a gente teve em relação a tecnologia, de fato, a internet ser visível para as pessoas, porque antigamente era só um nicho, era o pessoal de universidade, empresas tinham um departamento bem pequeno em relação à internet, e com o IPO, né, que é a listagem na bolsa do Netscape, a gente viu as ações, no primeiro dia de negociação aí, a gente viu as ações valorizando 4, 5 vezes num dia de pregão, né? Eu lembro, acho que saiu de $20, se eu não me engano, para mais de 100. Então foi o primeiro grande IPO onde as pessoas viam o mercado como um todo, né? O mercado de VC, o mercado lá de Wall Street viu. Peraí, esse negócio ele não veio para morrer, não vai ser passageiro. E todo mundo começou a apostar nessas startups, bastava colocar o nome .com ali no final, para como se fosse uma digitalização de tudo que era feito de maneira física no mundo, ele vai passar para o digital. A gente sabe que nos dias atuais a gente nem chegou nesse nível. Imagina ali Ainda não. há 25 anos atrás, né? Nossa, tem um 95. E aí a gente vê o surgimento de várias empresas ali. A Amazon é um dos exemplos mais clássicos, né, que a gente tem. Mas foi um perigo grande, assim, foi uma aposta muito grande no mercado. Ainda está sendo, a gente está vendo, ainda é uma aposta muito grande no mercado. Mas que ali em 2000 não estava claro ainda o que era. Para ti, por exemplo, João, o que era ali internet em termos de negócio que você enxerga hoje e que você vê que foi algo exagerado, por exemplo? Cara, primeiro que todo mundo ia ter informação de todo mundo sem o consentimento geral, né? Já era uma discussão na época, Sim. e continua sendo uma discussão, né? Eu acho que LGPD tá aí para mostrar. Uma outra coisa, se fala muito de metaverso hoje, né? A gente teve alguns metaversos, né? Então a gente teve com a galera lá do Linden Lab que fez o Second Life. A gente teve outras coisas antes, um pouco menos, né? Robustas, menos sofisticadas, mas teve, né? Então assim, são coisas que são extemporais, né? A gente não sabe necessariamente quando que vai encaixar ou não, né? Mas o mercado ali apostou, né? Que tudo que era físico ia para o digital. Então a gente tem, digamos assim, foi uma aposta errada do mercado ou o mercado errou o timing? Essa é uma boa pergunta. Eu acho assim, tem investidores e investidores, né? Tem aqueles que deram o famoso tiro na lua. O cara apostou num troço chamado Facebook. E teve a galera que apostou em todos os troços que surgiram depois do Facebook. A gente teve a própria bolha de redes sociais. Sim. Né? A gente teve algumas coisas muito passos errados também. Então, Foursquare. Acho que alguns mais antigos vão lembrar, mas a galera nova que está acompanhando a gente... Eu usava direto. Ninguém vai lembrar. Né? Porque o Foursquare, quando estava em crescimento, mais ou menos 2010, 2011, era uma startup que já era a quarta rede social mais usada do mundo e, de repente, diversificou em múltiplas marcas e, no fim, morreu, porque não tinha audiência e nem diversidade suficiente para isso de usuário. Né? Por quê? Porque
a galera botou pressão a quebrar unidades de negócios de redes sociais distintas para tentar ganhar dos concorrentes. E isso muito em cima da especulação de até onde que a gente ia com rede social. Né? Então, tem investidores e investidores. Aqueles que são certeiros e aqueles que seguem. Dando uma contextualizada mercadologicamente falando, o que levou a esse crash? Né? Existem alguns componentes envolvidos nisso. Algum dos a gente tem enxergado também nesses últimos anos agora. Então, por isso que eu pelo menos acho que a gente vai viver uma bolha .com 2.0. Que a gente estava falando, juros americanos, começo dos anos 90 era 10% e ali perto da bolha estourar em 2000 era menos de 4%. Menos de 4%. Juros longos, né? Para a gente ter uma visão, hoje a gente passou muito tempo com juros perto de zero e os juros hoje longo, apesar de estar tendo aumento, ainda está abaixo de 4%. Então, praticamente você cortou os juros em 1/3, em 2/3 para 1/3. E isso refletiu que tinha muito dinheiro fácil Sim. Disponível para que essas startups ou os investidores conseguissem se alavancar, ou seja, pegar emprestado barato para fazer essas apostas. Então, a liquidez foi dada aos investidores e os investidores foram atrás dessas empresas. Né? Então, eu digo que é um primeiro grande fator. Toma aqui o dinheiro. Toma o dinheiro você vai pegar emprestado aqui e vai me pagar daqui a 10 anos com juros de 4%. Então você faz o que você quiser para você ter um retorno maior do que 4% no mercado financeiro. É mais factível em 10 anos do que você passar na renda fixa. A gente teve um excesso de oferta, né? Sim. E é um dos pontos que eu mais bato quando eu estou me relacionando com uma startup, com um grupo de investidores ou com uma grande empresa que quer começar a lidar com esse mundo. O mercado está preparado? Né? Eu gosto muito de usar o caso do WhatsApp. Né? Quando o WhatsApp surgiu, era basicamente o SMS. Né? Não tinha Era só o SMS, nada. era só o texto. Não tinha absolutamente nada. Mas o WhatsApp ele foi bem sucedido porque ele entendeu o que muitas dessas empresas desse crash não entenderam. O mundo não estava preparado nem culturalmente e nem tecnologicamente para absorver a oferta. A demanda não tinha condição de absorver a oferta. Seja por não estar preparado para lidar com a tecnologia que estava vindo, Certo. seja por não enxergar valor na época enquanto consumidor, ou simplesmente por não ter acesso à tecnologia que precisasse ter para suportar o uso da oferta. Eu acredito que os juros ele foi só o início da inflagem dessa bolha. Foi o que começou a despejar dinheiro no mercado. Mas eu acredito que o que tu está falando é o correto. A gente tem uma expectativa que foi criada muito grande pelo lado da oferta, ou seja, a gente tinha várias empresas ofertando produtos, ofertando serviços online, mas a demanda ainda estava muito física, muito presencial, muito na economia real. Então, algumas empresas aí que eu vou citar aqui que nunca se recuperaram, por exemplo. Não sei, pessoal que assiste a gente talvez nem lembre dessas empresas. Mas tiveram duas que foram grandes papéis assim, que estavam com valuations aí enormes, estratosféricos. Uma é a eToys, que fez um IPO na base de 100 milhões, se eu não me engano. Caraca, nem eu, Bruno. Pois é. E que vendia brinquedo online. Então ela pegou 100 milhões e, na verdade, em 2 anos de existência dela, ela não conseguiu faturar 700 mil. Então, Bizarro, né? Bizarro. Ela se alavancou demais, muita gente não conseguia fazer a venda, é isso que tu tá falando. Não tinha a demanda e tinha muita oferta. Então, a Pets.com também, que era Sim. uma de animais, né? Para você fazer o que a Pets hoje no Brasil faz online, mas que naquela época, né? A gente está falando aí de 98, 2000, 2001. Então, em 2000, a gente entrou no ápice da bolha ali, da Nasdaq, 10 de março de 2000, foi o ponto mais alto da bolha, e em 2 anos a Nasdaq caiu 80% do valor de mercado, e quando você tira 80% do dinheiro que está em algum lugar,
machuca muita gente. Muita gente. Então, tem muito VC que saiu machucado na época e ficou desconfiado de onde colocar esse dinheiro depois. Então, eu acredito assim que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Hoje não, mas durante os últimos 10 anos, onde é que eu vou investir meu dinheiro, que é abundante, se não for em algum lugar que não seja a bolsa ou que não seja startups? Fed com 13 anos com o juro zerado, né? Bizarro. 13 anos, 13 juros anos. perto de zero. Perto de zero, né? Bizarro. Se contar a inflação, se você tiver o dinheiro na conta, tá perdendo dinheiro, né? Porque a gente teve período de deflação, né? Então, realmente o cara chegava para uma startup que estava mais ou menos tendo uma audiência. Ei, 100 milhões, pega. O cara não estava nem pensando em fazer um round ali, né? Mas ele vai, o dinheiro é abundante. Isso gera alguns problemas estruturais da minha visão enquanto empreendedor. Cara, quando tu tem muito dinheiro, tu não tem escassez. E aí, retomando o conceito de startup que a gente trouxe mais cedo, tem, eu acho que é do Eric Ries, né? Não sei se é do Eric Ries ou do Steve Blank, vou ficar devendo. Mas tem uma parte específica que ele fala que isso tudo acontece no ambiente de total incerteza. Sim. Então é essa incerteza que faz com que o empreendedor ele procure soluções efetivas, criativas, não só tecnologicamente, mas também empresarialmente, comercialmente, negocialmente, para fazer o negócio crescer. Se eu tenho um caminhão de dinheiro, amigo, eu praticamente não tenho certeza. E eu mato a criatividade do empreendedor. Exatamente. Né? Então, e o que a gente está vivendo muito é o resultado de um excesso de capital no mundo. Tem alguns casos que a gente vai já falar sobre eles, né? Mas é um choque de um excesso, de um momento que a gente passou por um excesso de capital no mundo, ou seja, foi despejado num modelo de negócio que não tinha um comprometimento nem de médio e alguns nem de longo prazo com a rentabilidade, com a sustentabilidade É como se financeira fosse da um empréstimo empresa. sem colateral. Exatamente. Dá um cheque em branco, mas eu não tenho nada para te pagar se caso der errado. O comprometimento estava muito mais ligado a um crescimento dito exponencial. E eu falo dito exponencial porque a maioria dos negócios ficou na hipótese, né? Sim. Então é dito exponencial. E que se desse certo, ok. E se não desse, eu ia pegar o próximo cheque com a próxima coisa para fazer rodar. Né? Então, De um outro banco, de um outro branco, VC. de outro VC. Só que isso veio um movimento econômico na contramão disso, né? Que já estava iniciando pré-pandemia e se intensificou na pandemia. E agora, no pós-pandemia, a gente está sofrendo mais ainda com o agravamento das commodities e a guerra, né? Não tem jeito. Não tem como não falar desse momento sem falar da guerra da Ucrânia, não tem jeito. E logo a gente surgiu um tema, uma nomenclatura pesada, chamada maré vermelha das startups. Né? Então, a gente está passando por isso agora. Eu ia até te perguntar, né, esses contextos aí que a gente tem de startup, a gente sabe que existem diferentes tipos de startup, né? Existe aquela startup que ela queima caixa, existe a startup que ela cresce organicamente, né, sustentável. A gente viu alguns bons episódios aí acontecendo nos últimos anos, né? A WeWork, que tem até um seriado chamado WeCrash, a gente recomenda, né? E quais são os outros exemplos aí que queimam caixa e não dão lucro? Cara, primeiro é importante a gente falar dos tipos de startups. Né? Sim. O que queima caixa, eu acho muito adequado o nome desse tipo de startup, porque realmente é um ser mítico e chama-se unicórnio. Né? E para mim é o suprassumo da especulação dentro do contexto de venture capital. Mas é onde todos os VCs querem chegar, né? Exatamente, mas é unicórnio. O risco ele é bizarramente alto, porque a gente tem ciclos muito rápidos de queima de caixa. Então, são startups
que sai de uns pré-seed, vão para um seed, vão para o Series A, Series B, Series C e IPO, necessariamente sem performar, Sim. né, sem ter Só baseado em crescimento alto. baseado em crescimento rápido e um ciclo entre uma etapa e outra de 8 meses. Então imagina você pegar ali um round de, sei lá, 50 milhões de dólares e queimar em 8 meses. Né? Cara, E você tem que queimar os tem que queimar para crescer. para crescer. Então esse é um modelo que tu precisa queimar. Porque é um modelo baseado em geração de audiência rápida. Não se sabe muito para depois descobrir o que vai se fazer com essa audiência. Tem algumas hipóteses de monetização, mas na maioria das vezes fica na hipótese. Tem alguns casos super interessantes, inteligentes, de startups que souberam lidar com isso super bem, né? Inclusive para trabalhar com esse caixa negativo com foco em crescimento, principalmente porque o dinheiro estava muito barato. Então não era meio que baseado na tua estratégia, era até interessante tu ficar negativo para focar em crescimento, dado quão barato estava o dinheiro, né? Quão barato estava o capital, que hoje não está, né? Tá começando a ficar um pouco mais caro, mas ainda tá um pouco barato. Ainda tá barato, mas, cara, vai apertar muito. Vai apertar muito. A gente tem... Lembrando aqui, gente, que quando a gente fala que não dá lucro é diferente de não dar receita, tá? É diferente. Essas startups aqui que a gente está falando, elas têm um faturamento altíssimo, né? Mas não fechou o modelo de negócio para dar lucro. Mas também tem uma queima de caixa Isso. altíssimo, né? E que não permite a lucratividade. Então tá aí o unicórnio. Esse é o modelo que está sendo mais revisado, contestado desde o final de 2019. Né? Ainda em 2018 eu descobri foi apresentado pelo meu amigo Efren, uma venture capital chamado IndieVC. E eu lembro do manifesto deles que eu achei muito legal. Pra gente, negócio tem que dar lucro. Então, pra gente não importa muito o quanto você está crescendo e na velocidade que você está crescendo. Pra gente, empresas têm que dar lucro. Né? E eu lembrei muito desse manifesto no final de 2019, quando uma venture capitalist, não vou lembrar o nome dela agora, ela fez um memorando para todos os capitalists do Vale do Silício, depois do nosso caso preferido, que é o WeWork, né? Foi uma carta. Né? Aquela carta bonita, e ela basicamente falou isso. Talvez esteja na hora da gente, que somos capitalistas aqui do Vale, começarmos a olhar para empresas que se sustentam e que vão crescer de maneira sustentáveis. E aí, nesse contexto de empresas sustentáveis, a gente tem 2 modelos que se destacam. O primeiro deles é o Camelo, que é o que está mais sendo falado agora, né? Que são empresas que levantam, sim, investimento, mas o ciclo delas é mais longo. Então, eu estou saindo aí de um ciclo de 8 meses queimando caixa para um ciclo de 18 meses queimando caixa, ou, em alguns casos, até mais tempo, mas queimando caixa em crescimento e ainda assim sendo sustentável. Sustentável. Né? E a gente tem a startup barata, Cockroach. Baratinha. A baratinha que sobrevive a qualquer coisa. Né? Pode vir um furacão, pode vir um nuclear, guerra nuclear, ela vai estar lá. Porque o modelo dela é baseado num crescimento completamente sustentável, quase que completamente apoiado no próprio caixa. Né? Não que elas não peguem investimento, tem rodadas para crescimento, mas é um crescimento muito mais ali, quase que linear. Vamos dar uns exemplos aqui, por exemplo, a gente está falando da WeWork, né? A gente tem o WeWork, o Uber, Airbnb, Quinta da... São empresas que, para ter uma audiência rápida, eles fazem essa queima de caixa e o modelo de negócio não se encaixa. Então, o Uber hoje dá prejuízo, inclusive... nas reuniões de acionistas, né, o Uber está listado na bolsa, eles dizem que vão dar prejuízo durante muito tempo e é isso aí. Quem quiser investir, esperar carro autônomo, esperar que os motoristas sejam substituídos pelas máquinas, que aí a gente vai começar a dar muito lucro. E é bizarro, porque a Uber ela mudou esse posicionamento, né, de uma empresa que gera oportunidades para uma empresa que tem um MVP de 20 anos. Sim. Porque eu estou mudando a cultura de consumo de motoristas particulares
enquanto eu espero a tecnologia do carro autônomo ficar pronta. Enquanto isso, eu estou queimando caixa. Enquanto isso eu consigo pegar o Uber lá em Santa Inês, por exemplo. Por isso que tem que queimar a caixa para chegar nesses lugares. Então a gente tá vendo, João, uma mudança estrutural, eu diria, né? Que desde 2008, mais ou menos, finalzinho, começo de 2017 ali, já vinha sendo falado muito essa questão de Open Innovation, de você fazer inovação centrada no apoio a essas startups, em serviços para essas startups, e onde o VC não consegue atuar, né, no começo. Então, a gente aqui, a Duela, é uma Venture Builder, né, e explica um pouco esse Open Innovation, esse surgimento, essa mudança estrutural que agora essas empresas de investimento ela vem muito mais ajudar conhecimento, serviços, rede, abertura de mercado, do que despejando dinheiro na mão dos empreendedores. Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento que é um momento que a gente defende aqui há quase uma década, né? Botar num cenário de escassez de capital. A primeira coisa é que quem tem os desafios estruturados e que tem orçamento para resolver esses desafios em ambientes de capital escasso são as empresas. Sim. Né? Então, tudo que a gente vem trabalhando nesse meio tempo, na construção de ecossistema, é em cima de B2B e B2B2C. Né? É como se fosse o dinheiro que ia para pesquisa e desenvolvimento, uma parte está indo para startup. O dinheiro que ia para pesquisa e desenvolvimento e o dinheiro que ia para uma contratação direta de uma empresa consolidada. E os dois tipos de modelo têm os seus bônus, mas também têm os seus ônus. Né? O pesquisa e desenvolvimento, o ônus é na relação com o tempo que leva para se chegar num estado da arte que se vire um produto efetivo para ser usado pela empresa, e na contratação direta de uma empresa de mercado tem muito a ver com desencaixe. Né? Então, porque são produtos já de prateleira, super caros. A implantação é mais difícil. A implantação é mais difícil, a cultura da empresa pode não estar pronta para isso. E aí, nesse contexto, surge a inovação aberta. A inovação aberta ela deu muita força, principalmente aqui no nosso contexto brasileiro, né? Para que novas startups nascessem e crescessem, já com dinheiro que, para mim, é o mais importante do empresário, que é o dinheiro do cliente. Sim. Né? Então, a gente começou a perceber que, cara, em contrapartida, a gente começou a ver alguns dinheiros também indo para a mão do empreendedor. Não era um dinheiro de capital de risco, né? Não era dinheiro de venture capital, porque aqui no Brasil a gente recebe grana uma vez que eu estou empatando o meu caixa. Mas eu vejo muito dinheiro a fundo perdido, que é um investimento de supervisão econômica, que é investimento público para incentivo de empreendedorismo, o que é super legal. Principalmente quando eu olho para o contexto de educação empreendedora. Sim. Contudo, muito dinheiro não tem criatividade. Então, entra nesse ciclo. Né? Entra nesse ciclo. Né? Então, o que a gente tem visto é empreendedores imaturos que conseguem ter acesso a muito capital e basicamente queimam esse capital e nem precisa ser modelo unicórnio para isso. Tem muito mais a ver com maturidade e aprendizado para isso. E aí, poxa, o que é mais importante? O que a gente percebeu? É porque muito empreendedor acha que ele precisa só do dinheiro para resolver a vida dele. Não é, cara. Acho que eu converso com muita startup, eu converso praticamente aí com quase 10 startups por semana e a maioria delas pensa, me dá o dinheiro que eu resolvo minha vida. Gente, empreender é sobre aprender. Quanto mais rápido eu aprender enquanto empreendedor, mais afiado eu vou ser enquanto empreendedor. E é muito complexo lidar com empreendimento. Tu precisa... Porque o empreendedor de primeira viagem, ele é um cara que tem muita visão, ele é um cara que entende muito bem a dor, e ele é um cara que domina muito o produto. Então, aquela proposta de valor que eu estou oferecendo, o empreendedor ele domina muito de cara. Contudo, o negócio é bem mais complexo do que o produto. Aí que, para mim, entra como vantagem a Duela ou as Venture Builders, né? Que ela entra com essa outra parte onde o empreendedor não tem tanta expertise. Lá nos Estados Unidos surgiu em 2011 esse termo Venture Building, que era algo que a gente já fazia aqui, mas sem o termo que a gente não conhecia, que era entender que, cara, tu precisa, na verdade, de acesso ao mercado,
Tu precisa, na verdade, de acesso a um desafio claro de alguém que pode pagar por ele. Tu precisa, na verdade, de um suporte executivo mais maduro. E no Brasil precisa, né? Demais. Contábil, financeiro, Demais, jurídico. demais, demais. Para que tu consigas desenvolver bem o teu produto, mas que tu consiga também se desenvolver enquanto executivo. Lidar com pessoas é difícil, gestão de pessoas é difícil. Gestão comercial é difícil. Gestão de marketing, financeiro, jurídico, contábil é difícil e está ficando mais difícil. Né? Principalmente, pelo menos aqui no Brasil, como funciona a nossa estrutura para ter negócio. Então, o Venture Building ele surge nesse contexto desde 2011. Para o investidor que entra depois, é um trabalho de mitigação de risco. Sim. Por quê? Porque acelera esse aprendizado do empreendedor. Né? Ou seja, a gente não precisa botar um caminhão de dinheiro para o empreendedor se virar e ver o que vai dar. E fazer as entregas, né? Não. A gente bota dinheiro, capital, no investidor que já está se provando. Né? Ele pode, em algum momento no crescimento dele, entender que é melhor ser barata, é melhor ser camelo, ou até unicórnio. Contudo, existe uma mitigação maior do risco no modelo de Venture Build, principalmente quando está ligado com uma empresa, porque tem esses elementos. Né? Então, veja, eu tive uma startup, que foi a Trend Cards. Eu queimei 1 milhão nela, cara. E eu fiz tudo o que eu digo para as pessoas não fazerem hoje. Não fazerem hoje. E foi lá que eu aprendi. Cara, eu tranquilamente teria sido muito mais bem sucedido se eu tivesse construído a minha startup baseado numa dor específica de uma empresa que representasse o mercado e depois eu ia atingindo o mercado, me adaptando para o mercado como um todo. Né? Eu teria descoberto maneiras mais inteligentes de usar o dinheiro que eu tinha. Isso são vantagens para o empreendedor. Para o empreendedor. Do ponto de vista pro investidor, por exemplo. Eu sou um cara que eu não quero investir direto na startup. Pois, cara, eu colocaria um capital aí nesses investimentos mais arriscados. Né? E aí, assim, qual é a vantagem assim, para um investidor anjo, para alguns fundos, alguns clubes de investimento, para fazer, para mitigar esse risco? Existe todo um sensacionalismo, né? Especulação em cima da especulação, né? Assim como a gente teve uma especulação que levou ao .com, ao crash, especulação em cima de um capital barato que trouxe a gente até hoje, também existe uma especulação não tão saudável em cima da maré vermelha. Sim. A gente tem dinheiro para startup e vai continuar tendo, porque ainda é o tipo de negócio que mais traz retorno quando tudo dá certo. Só não vai ser não vai ser uma piscina, né? Só que não vai ser mais uma piscina. Agora. Só que não vai ser mais daquele jeito. Olha, parece que tu tá crescendo. Não precisa nem ver teu número. Estamos aqui 100 milhões. Não. Não vai ser mais isso. Negócios que têm bom desempenho, crescimentos saudáveis, que minimamente empatam caixa ou têm algum lucro e projetam crescimento até alto, mas não tão exorbitante, tem dinheiro. E vai continuar tendo. E são movimentos de tu lidar com venture building que deixa o teu negócio mais maduro para esse dinheiro que está mudando. Porque antes o dinheiro ia para qualquer lugar. Hoje não vai mais. Né? E outra coisa, o investidor ele está mais educado. Antes era startup. Estou ali com 100 mil, tô aqui com 100 mil sobrando, vai. Não. Hoje o cara tem vários lugares para se educar. Hoje ele pode ler. Hoje tem vários analistas. E YouTube, né? Tem vários podcasts. Tem vários podcasts, né? Tipo o nosso Papo de Aduela, que é muito legal e divertido. Então, o investidor hoje está mais safo. Não é mais um mercado também de especulação, enquanto investimento. E aí, hoje... Mas hoje, assim, a gente falou de vários parâmetros, né? Tu deixa aí a empresa que tem um market fit ali, traz uma solução para uma dor de mercado, tem uma estruturazinha
com crescimento razoável, mas hoje a tese de investimento ainda é muito mais no time ou começa a ser mais nas entregas da startup? O time ainda vai continuar pesando muito, mas antes era tipo, talvez eu não ligue tanto pro negócio se o time for foda, era muito isso. Os valuations levavam muito em consideração o time. Hoje o time continua sendo importante. Cara, esse time é foda, mas o negócio também é foda. E esse time tem condição de levar esse negócio para mais longe ainda. Né? Hoje o time sempre vai ser importante. Porque no fim do dia são pessoas que fazem a empresa. Mas hoje, que tipo de empresa essas pessoas estão construindo e como elas estão construindo vai ser mais relevante do que nunca. Pelo menos até a hora que não for mais. Porque são ciclos, né? Não tem jeito. A gente falou de uma bolha no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente está falando de uma possível outra agora que começou a desinflar, mas que a gente continua acompanhando, porque tá muito certo. O cenário macroeconômico está muito certo. Então não dá para saber. Parece que vai desinflar, mas pode ser que não. Né? Mas o time sempre vai ser fundamental. Mas hoje não. Hoje também se olha para negócio. Esse negócio de uma bolha que está desinflando, eu vou trazer uns exemplos só para a gente tentar entender e fazer esse paralelo aí, né? A gente, lá na bolha.com, original, né? A gente tinha, como eu falei, eToys, Pets, várias dessas aí que no final de 2 anos fecharam as portas, quebraram, e ninguém mais nem lembra ou sabe se existia ou não. E também, e nos Estados Unidos, nos últimos anos, a gente teve uma leva de IPOs também em empresas de base de tecnologia. Teve a Melius, aqui no Brasil especificamente, teve a Melius, Get Ninjas, Traders Club, Enjoei, lá nas brasileiras, mas na Nasdaq, né? A gente teve o Banco Inter, tá indo para a Nasdaq agora, mas a gente teve a Stone, Netshoes, PagSeguro. Então, essas empresas aí, ditas de cunho tecnológico, a gente teve nos últimos 2 anos uma onda de IPOs. Sim. E agora esses IPOs pararam e a gente vê empresas como a Melius, onde a ação valia mais de R$10, hoje valendo R$1 e pouco. Então, porque caíram, a maioria das que eu citei aqui já caíram 90%. E o que cai 90% pode cair mais 90%. Pode cair 90%. O que está rolando é um devaluation, né? Então, é uma reprecificação no mercado. Porque o mercado que foi inflado pelo capital fácil, hoje o capital não está tão fácil assim. Então, é uma desinflação do mercado. Ou uma inflação, não sei, Bruno, me ajuda. Desinflando a bolha. Desinflando a bolha. As empresas vão perdendo valor de mercado mesmo porque sabem que não vão entregar aquilo que estão prometendo para os acionistas. Porque o mercado mudou. O cenário mudou. Muita coisa mudou. E muito desse valuation não estava só previsto em cima do que foi prometido naquele plano, mas na próxima rodada. Na próxima captação. No possível M&A. Na próxima eu vou entregar para o acionista. Não é no resultado operacional da empresa, né? Mas na compensação. No que vai entrar nas próximas rodadas. E hoje isso não está mais tão claro assim. Quando a gente fala de desinflar a bolha também, a gente sai de um valor mercado aqui, a empresa vai caindo a um certo patamar, que também vão surgindo algumas coisas de fechar o capital da empresa, né? Tirar ela da bolsa e virar como uma empresa de capital privado. Um exemplo bem claro que a gente teve no último mês aí foi o Elon Musk. Sim. Comprando o Twitter, vai tirar da bolsa e vai virar uma empresa de capital privado. Então, às vezes, a empresa fica tão barata ao ponto de vir um doido com muito dinheiro e comprar a empresa toda e dizer, é minha agora. Ele encaixa bem nas duas coisas, né? Então, a gente viu os IPOs e talvez essas empresas elas percam tanto valor de mercado que chegue um fundo, que chegue uma pessoa com dinheiro e faça aquisição. Então, a gente vai ter, na minha opinião, nos próximos anos aí, muita consolidação dentro do mercado. Então, muita M&A, né? Management Acquisition, muita aquisição de empresas maiores, colocando empresas menores para dentro, para gerar mais resultados, gerar mais receita para essas empresas maiores.
É um mercado que eu acredito que ele não, eu acredito de verdade, eu posso pagar com a minha língua, mas eu acredito que ele não vai desacelerar. Ele vai ter menos aventuras. Eu acho que é um mercado que vai continuar investindo, que é um mercado que vai continuar fazendo aquisição, mas não vai ser mais baseado só na especulação que os unicórnios trazem. Vai ser baseado em resultados sólidos operacionais. Eu vou puxar aqui rapidinho. Esse exemplo do unicórnio é bem legal. Só para ter um exemplo aqui das ações da Uber, que é uma que a gente falou bastante, que disse que não ia dar mais, nunca ia dar. Vamos ver aqui. Só no ano até hoje. No ano até hoje caiu só 50%. Só. Ah, tranquilo ainda, né? Pode cair mais 50%. Então, assim, essas empresas, elas realmente estão sendo reprecificadas na marra. Ah, tu não vai dar dinheiro? Então eu vou me livrar aqui dessas ações que não vão me dar dinheiro. Então, a gente vê um movimento muito grande e esse movimento pode gerar aquisições. É o que eu acredito. Eu acredito que vai ter uma bolha.com 2.0, como a gente teve. Não foi um crash. Crash foi no Covid, né? Foi um negócio que caiu, em um mês caiu 70%. Mas vai cair, eu acho que 70%, 80% ao longo de 2 anos, como foi lá nos anos 2000. No fim de tudo, acho que a gente está ficando por aqui. Sim. Mas no fim de tudo eu tenho muito empreendedor que me procura e fala, João, tem uma ideia. Quem é que pode investir? Eu sempre falei, ninguém. Aqui no Brasil não se investe em ideia. Né? Isso está ficando mais claro. Agora, Só que está ficando mais claro lá para fora. Lá para fora também. Né? Então, assim, se você tem um negócio, não uma ideia, se você tem um negócio que resolve uma dor real, que está num crescimento interessante, que consegue se manter, tem investimento para ele. Sim. Né? E hoje, o mundo de startup, eu acho que a gente vai, daqui a algum tempo, rever esse conceito. Talvez esse conceito seja ser sustentável enquanto procura um modelo repetitivo e escalável. Mais ainda, né? De crescimento, um modelo de crescimento exponencial de maneira sustentável, o que é bizarro. Mas eu acho que é a nova procura que vai rolar. Pois é, então chegando no final desse episódio aqui, gente, uma pergunta que levou 42 minutos para ser respondida e que não tem certeza ainda, né? Foi respondida? Mas eu acredito, assim como o João, que é um universo que ainda tem investimento, tem dinheiro, mas que as empresas vão ser reavaliadas, reprecificadas. Aqueles valuations malucos que a gente tinha aí, tanto na bolha.com quanto nos últimos anos, estão sendo reavaliados. E quem sabe um dia a gente mude a definição de startup para startup sustentável até empresas sustentáveis enquanto buscam um modelo exponencial. Pronto. Né? E você reveja seu valuation maluco. Valeu, galera. Valeu, Quem gente. tiver startup no meio de comunicação e entretenimento, a Duela.ventures é o nosso site. Você pode entrar lá, se cadastrar, colocar a sua ideia, seu produto, seu negócio. A gente vai avaliar aqui junto com todo mundo da Duela. Se curtiu, deixa o teu like. Like e comenta aqui o que você acha. Que Pra é gente startup sem lucro. É startup? A gente vai discutir. E vamos trocar essa ideia. Valeu, gente. Valeu, até mais. Abraço.